Друзья мои, queria explicar para vocês o caso acusativo na sua função mais comum como objeto direto. Nós encontramos esse uso praticamente em toda a frase, então, desde o início, você precisa aprender a usar o objeto direto. Então, o que é isso? O objeto direto é a parte da frase que recebe a ação do verbo. Я читаю jornal. Читаю é uma ação, o que eu faço. Jornal é aquele objeto que recebe diretamente a minha ação. Eu leio essa revista. Eu fechei o quê? A porta. Eu abri o quê? A janela. Então, fechei e abri são ações. E o que recebeu diretamente essas ações? A porta e a janela. Então, essas palavras são objetos diretos. Или я пишу сообщение, я читаю сообщение, я посылаю сообщение, я получаю сообщение, я удалила сообщение. Сообщение– это mensagem e objeto direto. Nós vemos que em todos esses exemplos o verbo mexeu com esse objeto, ele mudou ele de alguma forma ou fez alguma coisa com ele, mandou, recebeu, apagou. E o muito importante é que isso aconteceu sem preposição. No lugar do objeto direto pode ter, além da coisa, uma pessoa ou um animal, então um ser vivo. Например, я дрессирую собаку. Нина ждет друга. Собака и друг– это animal e pessoa. А также aqui pode ter algum bicho, например, dragão, ciclope, qualquer um mesmo não conhecido, но seria como ser vivo. E mesmo morto, na gramática, considerado como ser vivo. Вот. Então, o verbo que aceita objeto direto se chama o verbo transitivo. Tem muitos verbos transitivos que nós usamos no dia a dia. Это как открывать, закрывать, писать, читать, готовить, покупать, знать, помнить, видеть, слышать, ну, очень много. Isso não significa que sempre o que em russo aceita objeto direto do mesmo jeito funciona em português. Às vezes, em alguma língua, o verbo requer alguma preposição, mas em maioria dos casos funciona do mesmo jeito. E só para você comparar como que é o verbo que não aceita objeto direto. Ну, например, это идти, ходить. Aqueles verbos de movimento, потому что você não pode falar я иду, что, я хожу, что, то есть andar o que, ir o que, ну, по-русски não faz sentido. Или отдыхать, я отдыхаю, ты отдыхаешь, но я отдыхаю, что? Нет. Embora em português às vezes falam descansar a cabeça, descansar o corpo, eu não sei o quanto isso é correto, mas em russo não falamos assim. Agora, quando nós já identificamos qual que é o nosso objeto direto, seja coisa, pessoa ou animal, nós precisamos colocar essa palavra na forma certa. E para isso, nós usamos o caso acusativo. По-русски винительный падеж. Agora eu vou classificar os objetos diretos em grupos, então tenta visualizar. Primeiro é quando o objeto direto é inanimado, é uma coisa. No masculino, neutro e plural, ele fica na mesma forma, ele não muda. Masculino inanimado. Ну, например, футбол, журнал, телевизор. Я люблю футбол. Он читает журнал. Ты смотришь телевизор. E nós não fazemos nada com essa palavra, não mudamos. Neutro só pode ser inanimado. Мы готовим risotto. Ты пьешь кофе. Plural inanimado. Он читает газеты. Larissa купила туфли. Esse grupo é o mais fácil porque você só usa a palavra na sua forma básica e não precisa fazer nada. Objeto direto feminino singular muda assim. Quando na forma básica e sempre quando você declina uma palavra, declinar quer dizer usar o caso, mudar a terminação da palavra. Então, sempre quando você declina a palavra, você precisa saber e visualizar a sua forma básica. Então, quando na forma básica a palavra termina em A, nós tiramos essa A e colocamos U. Quando termina em Ya, na forma básica, nós trocamos para Yu. Então, A para U, Ya para Yu. E se não brando, não muda.
Книга. Студент читает книгу. Eu tirei a e coloquei u e virou книгу. Семья. Иван хочет семью. Tiramos я, colocamos you. Фасоль. Я люблю фасоль. Фасоль é feminino, mas se não brando não muda. Agora feminino animado. Ты знаешь Ларису? Я видел Олю вчера. Ты уже покормил собаку? E nós vemos que para o feminino não importa se é coisa, pessoa ou animal. Usamos o mesmo padrão. Quando o objeto direto é masculino singular animado, o que isso? É pessoa ou animal? O acusativo tem a mesma forma do genitivo. Например, Michael Jackson. Мы слушали Майкла Джексона. Michael Jackson é um homem, então eu tenho que colocar ele no genitivo e virou Michael Jackson. Ты помнишь Бориса? A mesma coisa, то есть Борис virou Бориса. E em português, no A é para feminino. Então, quando às vezes os alunos acham engraçado, especialmente nas aulas em turmas, eles zoam, tipo, você tem Бориса, ты Лукаса, вот. Я кормлю кота. Кот– это он, animal e ser vivo, masculino. Então, coloquei no genitivo. No genitivo e outro caso tem outras terminações, então quem já aprendeu genitivo, vocês usam desse jeito. Quando o objeto é plural animado, homens, mulheres ou animais, o acusativo é igual ao genitivo plural. Я плохо знаю соседей. Соседи é o genitivo plural. Мы уважаем родителей. A mesma coisa. Никто не знает этих актрис. Преподаватель учит студентов. Бабушка кормит кошек и собак на улице. То есть, mesmo que кошка e собака no singular terminam em a, são femininos, mas agora que são no plural, nós precisamos usar o genitivo para eles. Вот. As palavras como papa, дядя, дедушка e também Петя, Коля, Дима e outros nomes, porque em russo nós temos muitos nomes masculinos que na sua versão curta terminam em a e я. Это Петя, Коля, Дима, Вася, Паша, Сережа, Женя, ну очень много. Вот. E, então, essas todas palavras se referem a um homem, mas como terminam em a e я, declinam no padrão do feminino. Я вижу дядю. Сын слушает папу. Я помню дедушку. Маша любит Диму. То есть Дима – это Дмитрий, o nome curto termina em a, então eu coloco u. Но Маша любит Дмитрия. Дмитрий já é o nome completo, não termina em a e nem я, então eu coloco ele no genitivo. Você sabe que para perguntar sobre coisas, nós usamos что, e sobre pessoas e animais usamos кто. Что это, кто это, да? Aquela base das bases que todo mundo conhece. No caso acusativo, essas perguntas ficam assim. Что não muda e кто vira кого. Что ты готовишь? Рис, пиццу, курицу, фасоль. Кого ты знаешь? Бориса, Марию, соседа. Что ты знаешь? Я знаю правду. Mas então, para objetos usa что, para pessoas, кого, e não usa кто. E quando o substantivo vem com outras palavras, como pronomes, adjetivos ou numerais, a gente precisa declinar essas palavras todas também, e não só o substantivo. Ну и funciona do mesmo jeito, masculino, neutro и plural инанимado não muda. Я не помню этот индийский фильм. Я готовлю новое блюдо. Таня купила модные джинсы. То есть a mesma regra, só nós vemos que tem, o substantivo está acompanhado pelas outras palavras. No feminino nós precisamos mudar tudo. А para у, я para you. Моя футболка. Да, моя – это pronome possessivo, minha camisa. Eu vou mudar as duas palavras. Ты видел мою футболку? То есть eu mudei я para you, a para у. A mesma seria твоя футболка.
Я видела твою футболку, мою, твою. Эта песня. Кто поет эту песню? Os adjetivos femininos mudam assim. Aia para uio, iaia para iuio. Inclusive o interrogativo какая. Какая vira какую. Игорь купил новую машину. Какую машину купил Игорь? Новую. Синяя футболка. Оля купила синюю футболку. Uma terminação suave. Синюю. Синюю футболку. Какую футболку купила Оля? Синюю. E masculino animado singular e todos os seres vivos no plural, no acusativo, mudam como genitivo, como aquela regra anterior. Я знаю этого студента. Aqui tudo é genitivo. Я знаю этих иностранных студентов. Я люблю больших собак. E, finalmente, a posição do objeto. Nesses todos os exemplos, nós vemos que o objeto direto fica diretamente depois do verbo, mas isso não quer dizer que sempre só pode ser assim, que é fixo, não. Например, Борис купил цветы маме. Aqui nós podemos facilmente identificar que o objeto é цветы. Купил цветы. Comprou o quê? Comprou flores. Но podemos falar Борис купил цветы маме. E é a mesma mensagem, as duas são totalmente corretas, só que o foco mudou. Aqui na segunda frase, Борис купил маме цветы, tem mais foco no que ele comprou para a mãe, que ele comprou flores. E na primeira, para quem ele comprou as flores? Борис купил цветы маме. То есть nós colocamos no final o que é mais importante, o que é novo na frase. Então, a mensagem é correta, mas o foco é diferente. Isso não é raro, somente uma outra opção. Друзья мои, se vocês gostaram do vídeo e aprenderam algo novo, deixem seu like e se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários. Вот, и до новых встреч. Всем пока. Чао.